Oi, sétimo A, tudo bom com vocês? Vamos para a nossa aula desta semana? E esta semana nós vamos começar a estudar as regiões do Brasil, né? As 5 regiões do IBGE: Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. Começaremos pela região Norte. Então, quem é a região Norte? É a região de maior extensão territorial do Brasil, mas não é a região que concentra o maior número de estados, também não é a região mais populosa, também não é a mais industrializada. A região norte destaca-se por outras questões, que nós vamos ver já já. Então, quais são os estados que compõem a região norte? São 7. Então, nós temos lá o estado do Acre, capital Rio Branco, né? Amapá, capital Macapá, Amazonas, capital Manaus, Pará, capital Belém, Rondônia, capital Porto Velho, Roraima, capital Boa Vista, Tocantins, capital Palmas. Tem que saber isso, professora? Tem que decorar isso, professora? Tem, gente, ok? E olha lá, ó, a disposição, a localização dos 7 estados que compõem a região norte. Também precisa memorizar esta imagem? Sim. Olhem bastante, leiam seu livro lá, veja essa imagem lá, ok? Agora aqui alguns dados sobre a região norte, né? A sua área, ó, de 3 milhões de quilômetros quadrados faz com que ela ocupe 45% do território brasileiro, por isso ela é a maior região em extensão territorial, não é? Mas a população da região norte não é das maiores, aliás, está entre as menores do Brasil. O rendimento per capita na região norte é bem baixo, só R$ 950, na média, né? Isso aqui é a média. A densidade demográfica da Amazônia também é muito baixa, 4,73 habitantes por quilômetro quadrado. Isso, é claro, está relacionado com o tamanho da região e a pequena população que mora nela, né? O índice de desenvolvimento humano é considerado médio, tá? E a taxa de mortalidade infantil ainda tem níveis assim elevados, tá certo? E a região norte contribui com 211 milhões para o PIB brasileiro, ok? Como é conhecida a região norte? Ela é principalmente conhecida por ser a região de maior extensão territorial, né, do Brasil, e é a região que concentra a maior biodiversidade também do Brasil. Aliás, a floresta amazônica é um dos biomas do mundo de maior biodiversidade, né? É uma das regiões do mundo mega diversa. Quer dizer, tem uma biodiversidade assim fantástica, ok? A presença da floresta amazônica, ela determina tudo o que acontece ali naquela região. A ocupação humana, as atividades econômicas, tudo da região está ligado à floresta, certo? Então, como está distribuída a população pela região norte? Também está condicionada pela floresta e pela grande quantidade de rios que tem ali naquela floresta, ok? A região começou a ser ocupada mais vigorosamente, né, a partir do século XVIII, por conta de missões religiosas e e expedições militares que foram destinadas para aquela região, para fazer a proteção da região e para catequizar as populações indígenas que estavam ali, né? Aí, a partir do século XIX e XX, começa a exploração da borracha. E aí, então, a região passa a ser ocupada com mais ênfase. Quais são as características físicas naturais da região norte? O mais marcante na região norte, é claro que é a vegetação, não é? Mas essa vegetação está diretamente relacionada ao clima dessa região. Então, qual é o clima da região norte? É o clima equatorial. E como é o clima equatorial, gente? É um clima extremamente quente e extremamente chuvoso. Então, o clima equatorial é o clima dos exageros. É o clima muito quente e o clima muito chuvoso, certo? Porque é muito quente e tem muitos rios na região, acontece muita evaporação, portanto, muita formação de nuvens, portanto, muita chuva, correto? Então, quem é que está determinando ali as chuvas abundantes?
É a presença da floresta, é a presença dos rios caudalosos. Os rios só são caudalosos por causa de muita chuva e a chuva só é abundante por causa da presença da floresta, certo? Então imagine, se tira a floresta, o desarranjo, né, a desorganização que vai acontecer ali na região amazônica, ok? Três fatores tornam a região, explicam por que a região é muito chuvosa. Primeiro, proximidade da linha do Equador, a região é cortada pela linha do Equador, a presença da floresta, né, e a presença de rios de grande extensão, caudalosos, quer dizer, rios com volume de água muito grande, certo? A hidrografia da região norte também é de grande destaque. A bacia hidrográfica amazônica, que é a maior do Brasil e é a maior do mundo, ocupa 45% do território brasileiro, tá? E ali naquela região nós temos a bacia amazônica e a bacia do Tocantins-Araguaia, tá certo? Se vocês olharem aqui no mapinha, ó, a bacia do Tocantins-Araguaia é essa aqui, ó, que compõe esses dois rios. Tudo isso aqui, ó, é a bacia do Rio Amazonas. O Rio Amazonas está aqui, né, ó, e todos os outros que vocês estão vendo aí são os afluentes dele, certo? E ela é a bacia hidrográfica de maior volume de água no mundo, por causa de todas as razões que a gente acabou de conversar. A característica mais marcante, né, da região é justamente a floresta amazônica, é a sua região, é a sua vegetação, perdão. Essa vegetação, ela apresenta algumas características muito importantes, tipo, ela tem uma variedade muito grande de plantas, ela é uma floresta heterogênea, quer dizer, existe uma variedade, uma quantidade de espécies muito grande, ela é muito diversificada, certo? Os seus vegetais são adaptados ao clima úmido, então são plantas higrófilas, justamente porque são adaptadas a muita chuva, muita umidade, certo? As folhas desta floresta são latifoliadas. Isso quer dizer o quê? Que as plantas, as árvores, todas as plantas que tem na Amazônia têm folhas grandes e folhas largas. Isso para quê, gente? Para poder transpirar toda a água, né, que o vegetal absorve e também para captar a luz solar que ali naquela região é muito forte, é muito intensa. Tudo bem? As árvores são de tamanhos bastante variados, por isso se diz que ela é uma floresta estratificada. Então nós temos árvores de todos os tamanhos na Amazônia. São árvores que começam ali com 2 metros de altura, passam por 50, 60, e tem as árvores lá de 100 metros de altura, tá certo? E as árvores, além de serem muitas, elas são muito próximas umas das outras, por isso dizemos que essa é uma floresta fechada, tá? Então, essas características aqui, gente, são muito importantes a respeito da floresta amazônica, porque são características únicas, certo? Únicas quer dizer só a floresta amazônica apresenta. Aqui a gente tem algumas características do bioma amazônico, quer dizer, da região onde está a floresta amazônica, né? As condições todas que oferecem o favorecimento ali para o desenvolvimento da floresta amazônica. Então, ó, o que a gente tem lá? É a região de maior biodiversidade do planeta. Ó lá. A vegetação é classificada em 3 categorias. Então, nós temos a parte da floresta, que é a mata de terra firme, que é a região que está longe das áreas dos rios, nunca é alagada. A mata de igapó, que é a mata que fica alagada durante o período de cheias. E a mata de várzea, que é a mata que fica constantemente dentro d'água. Tá? Então, existe uma parte da floresta que está dentro d'água praticamente. A fauna e a flora da Amazônia são inúmeras e extremamente diversificadas. Então, esta é uma característica muito importante também da floresta, tá? O clima é o equatorial úmido, que a gente acabou de conversar, né? Muita umidade e muito calor. Não é um bioma exclusivamente brasileiro. Isso porque a floresta amazônica, ela existe dentro do território brasileiro, mas ela também se espalha pelos nossos vizinhos aqui da América do Sul, que vocês vão ver um mapa já já. E
Principal problema da floresta amazônica, o desmatamento, que avança ferozmente sobre a floresta, né? E avança por quê? Por causa da atividade da mineração, por causa da atividade de madeireiros, né, que tiram as árvores para vender, por causa da atividade agropecuária, certo? Então, ó, o que é o bioma amazônico? É um conjunto de ecossistemas que evoluem para a maior floresta tropical do mundo e também a bacia hidrográfica do rio Amazonas, né, que a gente também já comentou que é a maior do mundo. Como é a população da região norte? A população, nós já dissemos, né, é uma população pequena e mal distribuída. Ó, só 12 milhões de habitantes e está mal distribuída. Por que ela está mal distribuída? Por causa da presença da floresta amazônica, que impede, né, que as pessoas ocupem todas as regiões, e a população acaba se concentrando onde? Próximo dos rios. População ribeirinha quer dizer as pessoas estão morando, constroem as suas casas, as cidades estão todas nas margens dos rios, por causa da dificuldade de se viver e de construir lá no meio da floresta. Ok? Aqui, ó, como eu disse para vocês, é o mapinha que mostra a Amazônia Legal. Quem é a Amazônia Legal? A Amazônia Legal é a Amazônia que está dentro do território brasileiro, quer dizer, que está sob as leis do Brasil. E a Amazônia Internacional. A Amazônia Internacional é essa daqui, ó. É aquela que invade os nossos vizinhos. Ó. Então, tem floresta amazônica na Bolívia, tem no Peru, tem na Colômbia, tem no Equador, tem na Venezuela, tem na Guiana, no Suriname e na Guiana Francesa. Então veja que a Amazônia ela extrapola os limites do Brasil e vai inclusive para os nossos vizinhos. Então, ó, esta é a Amazônia Legal, quer dizer a parte da floresta que está sob a legislação brasileira, dentro do território brasileiro, e a Amazônia Internacional, que é a que extrapola para outros países do mundo aí, vizinhos do Brasil. Como é a economia da região norte? Como eu disse para vocês, o que a gente tem na região norte? Principal característica, tudo que acontece ali está regulado pela floresta amazônica. Então aqui as principais atividades econômicas são atividades extrativas, tá? Então o que é o mais importante lá? O extrativismo vegetal e o animal. Tem muitos minérios no subsolo da Amazônia. A floresta é utilizada para a extração vegetal, não é? Tanto a retirada da árvore mesmo, quanto a extração do látex, a extração das castanhas, das folhas, da cera das folhas. Então, a floresta amazônica, ela serve de matéria-prima para a extração de muitos recursos que são utilizados ali na região norte, tá? Na extração mineral, a gente tem aqui alguns destaques. Então, tem muito na região norte o manganês, cassiterita, petróleo e gás natural, o ferro, a bauxita e o níquel e ouro, tá? Então, tem todos esses minérios aqui no subsolo da floresta amazônica. E se a floresta amazônica ocupa toda a região e regula a vida, tem muita indústria na região norte? Não, não tem não. As indústrias na região norte são muito poucas. Então, olha lá, a região é pouco industrializada, certo? Existem alguns distritos industriais nas principais capitais dos estados amazônicos, mas na região ali da capital do Amazonas, Manaus, foi criado pelo governo federal a Zona Franca de Manaus, um polo industrial que recebeu muito incentivo para que as indústrias fossem para lá, para produzir lá. Então, com isso, a região norte conseguiu se industrializar um pouco, ok? Então, vejam lá, moçadinha, vocês vão responder essas 5 questões aqui para mim, tá? Do livro, vocês vão responder a questão 4 e 5. Então, essas duas aqui, ó, vocês vão tirar do seu não consigo escrever livro aqui. Do seu livro, certo? Ó, na página 128, responder somente a 1 e a 3, ok? E na página 124 e 125, tem lá um infográfico, quer dizer, tem uma imagem. Vocês vão ler aquela imagem e tem uma perguntinha que eu quero que vocês respondam também. Estas 3 perguntas, vocês vão responder
consultando o texto aqui do material. Combinado, moçadinha? Qualquer dúvida, a gente vai conversando, perguntem, não fiquem na dúvida, tá bom? E a gente vai então esclarecendo tudo para vocês fazerem uma atividade bem legalzinha. Um beijo para vocês, fiquem com Deus.